Catarina, obrigado Val, obrigado Cleo, tanta gente querida, tanto acolhimento, tantos sorrisos, tantos abraços. Obrigado meu companheiro de jornada, Tairone, gratidão pela sua vida, meu mano. E hoje, meus amores, nessa manhã, eu quero colocar aqui um despertador aqui. Eu quero falar alguns minutinhos e depois a gente abrir, assim, se vocês porventura quiserem participar, provocar e a gente construir uma manhã de conversas sobre a missão de Deus até que Ele venha. Amém, minha gente? Então, acho que aqui tá bom. Esse tempo aqui, ele apita. E aí a gente vai caminhando. Eu leio um texto, eu não vou pregar hoje de manhã, mas eu queria apresentar algumas percepções bem rápidas de um texto bíblico, citar alguns autores, e eu acho que ao mencionar esses autores, a gente pode olhar para o para-brisa, para o futuro, para os próximos 40 anos, a partir de uma perspectiva missional. E aí deixa eu fazer logo uma diferenciação para você. Durante muito tempo nós falávamos sobre uma igreja missionária. Isso é maravilhoso. O que é a ideia missionária? É deslocar discípulos de Jesus de um CEP, de uma localidade, enviando-os para outra localidade, para que eles possam anunciar Jesus. Isso é maravilhoso. Judeia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Tudo certo. Mas existe um livro do autor Leslie Newbigin. E ele deixa a Europa e vai fazer a obra missionária na Índia. E o que ele descobre? Que os europeus estavam fazendo a obra missionária, enviando discípulos de Jesus para o mundo todo. No entanto, o que aconteceu com a Europa, irmã Cleo? A Europa se desviou de Jesus. A fé cristã passou a ser uma memória distante. Os templos em que reformadores e grandes pregadores pregaram, hoje se tornou uma espécie de cafeteria, boate. A Europa, grandes empresas que patrocinam o ateísmo. A Europa tem Deus no passado. E aí esse Leslie Newbigin vai estimular grandes pensadores. Talvez o grande nome atual é o Michael Gorin, que cunhou essa expressão igreja missional. O que é isso? É a igreja que cumpre a missão sem mudar de CEP. Ou seja, a gente continua enviando missionários para o mundo. No entanto, a gente não pode esquecer a cidade de Candeias. A gente continua pensando como abençoar a África, como evangelizar a Ásia, como entrar nas regiões em que o evangelho ainda não chegou. No entanto, há uma Jerusalém que a gente precisa também testemunhar. O Dietrich Bonhoeffer, esse autor maravilhoso, o autor da Graça Barata e etc., ele foi preso por Hitler, ficou num campo de concentração. Ali ele produziu a grande maioria do material teológico, inclusive o sermão do casamento da sobrinha, ele escreve num campo de concentração. E ele tem uma frase linda que é: a igreja só é igreja quando o é para os de fora. Que interessante. As instituições, elas existem para si mesmas. Por exemplo, Banco do Brasil é uma instituição pública que, embora preste um serviço para os seus clientes, ela não existe para os seus clientes. Ela existe para obter seus lucros. A farmácia que tem ali no centro, ela existe, claro, para vender a medicação para os seus clientes, mas no fundo, eu vou defender meu pão, prestar um serviço à população para colocar dinheiro na minha casa, na minha família, nos meus empreendimentos. Ok? A igreja não. A igreja é uma comunidade daqueles que foram chamados para fora de si mesmos. Nós não existimos para a gente. Nós existimos para a missão de Deus. E a missão de Deus tem a ver com a dimensão, palavra difícil, centrípeta. Diga comigo, centrípeta. Que é convergir para dentro.
A igreja tem uma missão para dentro. Gálatas 6 diz assim: façam o bem a todas as pessoas, especialmente aos da família da fé. Então a gente se cuida, a gente se ama. Os mandamentos recíprocos da Bíblia são 25. Se você der um Google e colocar mandamentos recíprocos uns aos outros, são 25 mandamentos no Novo Testamento que mostra como é que a gente deve se relacionar uns com os outros. Isso é muito legal. Nós temos uma missão aqui dentro: amar e respeitar os idosos, pastorear as nossas crianças, colocar um canto que encanta em seus lábios, discipular, ensinar o texto bíblico, desenvolver a nossa comunhão. Está tudo ok. Mas se a igreja viver só para a missão centrípeta, ela deixou de ser igreja. A igreja só é igreja quando o é para os de fora. Então, o próprio Jesus, quando encarna, ele não vem só para Israel. Pelo contrário, veio para os seus, mas os seus não o quiseram. Os seus não o aceitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. João capítulo 1, verso de número 12. A igreja tem uma missão para além de si mesma. E se eu lesse para vocês Atos 8, e eu soube ontem, depois do culto, que estão estudando Atos, eu viria um mês antes para ficar estudando Atos e depois poder pregar. Mas eu fui surpreso, com essa alegria. Vocês estudando Atos e eu dei uma passeada de Atos 1 até Atos 6. Em Atos 7, Estevão morre. Em Atos 8, acontece uma grande perseguição em Jerusalém. Todos os discípulos de Jesus têm que, na linguagem da moçada, vazar de Jerusalém. O que nós chamamos de diáspora, dispersão. A Copa do Mundo agora falou muito de seleções da diáspora. Por exemplo, existiram seleções cujo time, sua grande maioria de jogadores, nasceram num lugar, mas cresceram em outro por causa da diáspora. O que é a diáspora? Um tipo de dispersão provocada por alguma perseguição política, econômica, guerras, questões climáticas. São os refugiados climáticos. E o Brasil agora está aí diante da possibilidade do El Ninho, o Rio Grande do Sul sobre alerta, e pessoas estão deixando seus lugares e indo para outros lugares para a manutenção da vida. O que está acontecendo em Jerusalém? Jesus morreu, ressuscitou, encheu a sua igreja do Espírito Santo. A igreja agora está sendo Cristo de novo. Há uma eleição dos diáconos, pessoas de fala grega, de nomes gregos, que atendem uma população de não-judeus que se converteram ao Evangelho. Mas agora o poder do império e a perseguição religiosa faz com que os discípulos tenham que deixar Jerusalém. Somente os apóstolos ficam lá. Atos 8. Dentre os diáconos tem um camarada chamado Filipe. Diga comigo, Filipe. Filipe significa filéu mais halos, amigo dos cavalos. Isso é muito engraçado na Bíblia, eu nem sei explicar. Mas quando Filipe nasce, a mãe coloca o nome, o pai, Filipe, amigo dos cavalos. Filipe vai ser marcado por uma aventura em Samaria, e a aparição dele vai terminar, ele correndo atrás de um cavalo, que leva uma charrete, que o eunuco que está voltando do culto, voltando de Jerusalém, voltando da adoração, mas não está entendendo nada. Nós vivemos num país de pessoas que todo domingo vão ao culto, vão à missa, vão à religião. Somos um país religioso, mas na maioria das vezes eles não estão entendendo nada. Porque somos um dos países mais corruptos do mundo. A cada 8 minutos uma criança e um adolescente são abusados ou violentados sexualmente. Somos um dos países campeões em feminicídio. Estamos no primeiro lugar de assassinato da população LGBTQIAPQN+. Como é que o país mais cristão do mundo, em termos proporcionais, é tão violento, tão corrupto? Nós estamos indo para o culto e não estamos entendendo nada. Filipe está disperso, longe de casa, longe dos apóstolos, longe da igreja, se vê na região de Samaria, e aí eu acho que vale a leitura, e o óculos ficou no hotel, e vou apertar os olhos e vamos lá. Atos 8, verso 8. Por isso houve grande alegria na cidade.
Leio na NVT. Mas por isso o quê? O que gerou essa alegria? Vamos para o verso primeiro. Diz assim: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Perseguição. Estevão, cara de anjo, que mostra Jesus para todo mundo, morre e o apóstolo Paulo concorda, autoriza. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Lembra lá em Atos 1:8? Mas receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Eles recebem uma vocação e um chamamento, mas eles não cumprem. Capítulo 1, verso 8, Jesus disse: vocês não podem ficar só aqui. Que é muito gostoso a gente ficar aqui. Música, oração, comunhão, sorriso. A gente quer morar aqui. Não foi o que Pedro, Tiago e João pediram lá naquele monte da transfiguração? Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Inclusive o verso que está lá, no texto da transfiguração, Lucas 17, eles dizem assim: bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui. Mais alto. Obrigado. É muito bom estar aqui. Eles estavam no monte, e lembra que é Lucas que está escrevendo, tá? Lucas e Atos. Quem é Lucas? O único escritor bíblico que não é judeu. É o único pagão. É o único grego. Lucas está contando a história no banco da igreja ou da tradição de Israel. Lucas está contando a história de Deus que o amou e o atraiu, mesmo ele não sendo do povo de Deus. Por isso que é bom a gente ouvir histórias de novos convertidos, porque eles estão tão apaixonados por Jesus, eles estão convivendo com um primeiro amor tão aflorado, que eles nos ensinam a nos convertermos de novo. Uma vez eu atendi uma irmã chamada Flávia Rezende, nova convertida. Eu me lembro o dia que ela se decidiu sem apelo. Enquanto a gente pregava, ela chorava. E dali, terminou o culto, ela disse: eu entreguei minha vida para Jesus. Hoje ela é jornalista, trabalha aí com políticos, mora em Salvador. Eu até a encontrei em Camaçari outro dia, curiosamente num restaurante, pregar, e a encontrei. A gente se abraçou. Mas eu me lembro que nossa igreja estava no início. Daqui a pouco eu vou contar algumas histórias. Nós não tínhamos uma secretaria, não tínhamos gabinete pastoral. Quer dizer, até hoje não tem gabinete pastoral lá, está precisando. Gostei do seu, vou levar umas fotos. Tira umas fotos, Tairone. Eu fiquei morrendo de inveja. Então, assim, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, então já estou perdoado. Mas eu fiquei com inveja. Vou levar esse gabinete para mim. Então, meus irmãos, eu discipulava a irmã Flávia na praça de alimentação do shopping. Uma moça bonita, jovem, eu, pastor, plantando uma igreja, só que era curioso, Tairone, porque ela não olhava nos meus olhos. Eu ia falando da Bíblia, de Jesus, e ela baixava a cabeça. Quando ela olhava, ela chorava. E no meu coração eu dizia: essa moça ama mais Jesus do que eu amo. O amor dela por Jesus está tão radiante que ela olha para mim e pensa em Jesus. Mas eu estou me dando conta de que ela ama Jesus mais do que eu. E ao discipulá-la, eu disse para ela um dia: o seu amor por Jesus está enchendo meu coração de amor por ele. É Lucas. Quando você lê o Evangelho de Lucas, você está lendo um médico, um historiador, que está cuidadosamente catalogando, e ele disse que mandou esse texto para um tal de Teófilo. Até hoje ninguém sabe quem é esse Teófilo. E aí há uma interpretação um tanto poética, que chega a dizer o seguinte: Teófilo é um jeito que Lucas encontrou de mandar uma carta para os amigos de Deus. Porque Teófilo é Theos, Deus. Filo, filéu, amigo. Eu escrevo uma carta para os amigos de Deus. O que Lucas talvez está dizendo? Ei, pessoal de todo o mundo, se você perceber, o anúncio do Natal feito por Mateus tem uma perspectiva bem judaica.
quando você vai ouvir Lucas falando do Natal, é salvação para todos os povos. É como se Mateus, instruído pelo Espírito Santo, escrevesse dizendo assim: eu preciso alertar o meu povo, o povo lá da minha igreja, da minha congregação, do judaísmo, que o Messias chegou. E Lucas está dizendo: obrigado, Mateus, você escreveu para o povo da igreja, para o povo judeu, para o povo da religião. Eu quero escrever para aqueles que estão perdidos, como Pedro vai falar na sua carta, aqueles que não eram povo. Deus os fez sacerdócio real, povo escolhido de Deus, propriedade exclusiva de Deus. E quando é que isso vai acontecer, essa expansão missionária e missional? Depois de uma perseguição que nós estamos lendo. E Lucas está narrando. E por causa da perseguição, vamos continuar a leitura do texto. Alguns homens devotos vieram, verso 2, e com grande tristeza sepultaram Estevão. Porém, Paulo procurava destruir a igreja. Que loucura! Saulo quer destruir a igreja. Mas as portas do inferno... Você sabe como é que eu li esse texto, Val? Minha esposa é muito medrosinha, oh meu Deus. Tá filmando? Te amo, amor, desculpa, eu vou falar. Vou entregar. Assim, quando eu casei com Tati, tinha uma árvore na esquina de casa e que alguns galhos davam assim para uma áreazinha externa. E ela dizia o tempo todo: amor, se alguém subir nessa árvore, ficar escondido, quando a gente entrar em casa, pular em cima da gente. Fala: amor, esse galho não aguenta. Mas ela tinha medo. E era uma árvore que estragou, tal, etc. Foi retirada a árvore. Mas uma vez, ela, sempre preocupada, tranca a porta, confere, sempre cuidadosa, assim, sempre preocupadinha. Uma vez ela deixou a chave pelo lado de fora da casa. Quando a gente acorda de manhã, meu Deus do céu, a chave pelo lado de fora. E tinha que sair para o trabalho. Ela disse assim: amor, troca a fechadura. Eu falei: por quê? Foi de noite, amor. Ela falou: não, amor, alguém pode ter vindo à noite, pegado a chave, colocado dentro de um sabão, feito a forma, devolvido a chave, feito uma cópia, e quando a casa estiver vazia, vai entrar e roubar. Eu falei: meu Deus do céu! Eu falei: amor, agradece a Deus que ninguém pegou essa chave. E na época eu tinha um sono pesado, que se ladrão entrasse, me levava na cama, botava em cima do caminhão, me trazia para Candeias, e eu só ia acordar aqui. Mas na cabecinha dela é preocupação. Aí eu li esse texto, palavras de Jesus, Mateus capítulo 16. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O que eu pensava? Eu pensava que a igreja tinha que trancar bem as portas, levar os meninos para o retiro no carnaval, para os meninos não se perderem. Não mandar os jovens para a universidade, porque senão eles vão conviver lá com o marxismo cultural e vão se desviar. Não deixar assistir um programa de televisão, porque é coisa do mundo. Não pode nem assistir a Copa, porque a Copa é do mundo. Não pode ter coisa do mundo. Era como se tranca as portas para o diabo não entrar na igreja e não levar a gente. Só que aí você volta para o texto numa perspectiva missional e diz: não é isso que Jesus está falando, não. Não é para trancar as portas da igreja para o diabo não entrar. É as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é um inferno que está atacando a igreja. Saulo tentando destruir. Quanto mais destruir, mais a igreja cresce, mais o Senhor aparece, mais Deus é visto. Quando matam Estevão, aparece um Filipe com proporções muito maiores do que a proporção do ministério de Estevão, de modo que o próprio Saulo é impactado com isso, e 2 capítulos depois ele é quem se converte e se torna o maior cristão de todos os tempos. É a igreja quem ataca o inferno. Não passa nessa rua não, porque tem má influência. Não, é aqui o nosso campo missional. Samaria é um povo que o judeu nem considerava gente. Onde é que Filipe vai parar? Em Samaria. E o que acontece no texto? Valeria a pena continuar a leitura. Mas Filipe aparece numa das cidades samaritanas. O texto vai dizer, e se a comunicação quiser ir fazendo aparecer, vai ser joia. Diz que Filipe anunciava Cristo. Anunciava Jesus. Mas anunciava e as pessoas prestavam atenção no que Filipe dizia e no que Filipe fazia. Você sabe como é que Lucas começa o texto de Atos? Eu passo a descrever para vocês tudo que Jesus
passou a fazer e ensinar. Pode repetir comigo? Fazer e ensinar. Ou seja, a fé cristã não é uma fé apenas do verbo, de falar, de dizer como são as coisas. A fé cristã é a fé da encarnação. Deus falou e tudo existiu, mas a gente continuou distante dele. Aí ele enviou o filho dele para nos redimir, para morrer naquela cruz, mas também para nos mostrar como é a agenda da igreja e como é a vida daqueles e daquelas que seguem a Jesus. Jesus é o nosso modelo vivo. Jesus é o nosso futuro e a maneira como devemos ser diante de Deus. Salvação não é morar no céu. Salvação é ter a vida conformada à imagem de Jesus. E Filipe vai aparecer, ó, despertador. Filipe vai aparecer fazendo e ensinando e fazendo. Fazendo o que, Simvaldo? Leia o texto. Curando as pessoas, libertando-as da opressão do inimigo. 2000 anos atrás, longe de casa, longe da família, na diáspora, na dispersão, tendo 1000 motivos para se lamentar da vida, porque eu estava apenas amando Deus da pessoa de Jesus e tive que fugir da minha terra. No entanto, cheio do Espírito Santo, eu me dei conta que as minhas adversidades podem ser o campo da missão. E mesmo enfrentando as dores da vida, num lugar que eu não escolhi, por exemplo, quem aqui não nasceu de Candeias, veio de outro lugar? Eis a sua Samaria. E eu sei que tem uma saudade, eu sei que tem pessoas longe, eu sei que a gente convive com um monte de coisa, mas aqui, eu não preciso ser o pastor, o apóstolo, o obreiro. Seria bom se fosse. Filipe é um diácono. Filipe, assim como Lucas, é um grego que acolheu o evangelho e que distribuía a cesta básica, cuidava da responsabilidade social da igreja. Mas agora não apenas cuida dessa dinâmica em Samaria, mas cura pessoas, liberta pessoas oprimidas e anuncia o evangelho. E um avivamento acontece em Samaria de tal modo que Pedro e João têm que ser chamados, porque está batizando tanta gente, está convertendo tanta gente. A igreja está crescendo e Pedro e João, como apóstolos, deixam Jerusalém, vão até Samaria para saber se o mesmo evangelho que eles pregavam em Jerusalém é o mesmo que chegou em Samaria. E aí Pedro e João perguntam, eles já foram batizados com o Espírito Santo? Não, a gente foi batizado em nome de Jesus. E eles oram e acontece uma dinâmica pentecostal. Aí só os professores para explicar. O Espírito Santo vem sobre os samaritanos. Havia um homem chamado Simão, que era um mágico, que ludibriava todo mundo. Só da próxima vinda aqui para falar sobre Simão, tem muita coisa para falar de Simão. Simão disse que se converteu, não converteu e queria comprar o poder de Deus com dinheiro. Acontece com os políticos aí, né? Eles falam de Deus o tempo todo, tentando nos comprar para a gente entrar na malandragem deles. E que pena que muita gente acaba entrando e achando que um lado ou o outro lado é o salvador da pátria. É o enviado de Deus para salvar. É Simão. E aí eu estou com vontade de criar uma campanha de eleição. Aqui não, Simão. Aqui não, Simão. E é o que Pedro diz para Simão. Pedro diz, o seu dinheiro é contigo para perdição. Pastor, o candidato quer ter uma reunião com o senhor para dar um terreno para o instituto em Candear. Mas aí ele quer ir lá no culto na véspera da eleição. Posso contar uma historinha? Tinha uma cidade pequena, tinha 2 candidatos à prefeitura. José e Roque. Era o domingo antes da eleição. O José foi na casa do pastor. E falou para ele, eu vou no culto hoje à noite, hein? E toda vez que você falar o nome José, não precisa falar o meu. Usa o José da Bíblia. Falou José, ganha 100. Falou José, ganha 100. Estou levando meu assessor. O senhor fala José, meu assessor faz o Pix. O senhor fala José, meu assessor faz o Pix. E esse pastor, com a cabeça não sei aonde, aceitou. Preparou um sermãozinho. Só que quando ele está saindo para o culto, quem chega? Roque. E Roque falou, eu vou no culto hoje. Falou, meu nome é 200. Agora, como é que bota Roque na Bíblia? Fica uma confusão. Mas é 200. Meu Deus do céu. Culto à noite, louvou os 2, cada um sentado, um na direita, um na esquerda, lógico. E o pastor começou pregando, meus irmãos e minhas irmãs. A Bíblia fala de José no Egito. Aí o candidato falou, aleluia, Pix. José Pix. E o Roque foi ficando chateado. Já estava lá pelas 10 citações de José, 1000 conto na conta.
E o pastor tá, vou encerrar meu sermão. E José disse, estou eleito, a igreja é grande. Cidade pequena, 2 candidatos. Meu nome falado, eleição, ninguém vai conhecer, vai colar igual Chico. José. Mas aí o pastor disse, agora eu quero concluir. Porque o maior José da Bíblia não é o José no Egito. Não, o José Teia, mas sim José, o pai de Jesus. E Pix entrando. José. Ele falou, e o que José fazia de uma maneira maravilhosa? Porque José de Jesus não tem nenhuma palavra registrada na Bíblia. Mas o que ele fazia de melhor é quando ele ia para a carpintaria, pegava o seu serrote na madeira e rock. Quando chegou em 75, rock, chega! O pastor ficou milionário, Rock ganhou a eleição e Simão comemorou. Então assim, aqui não, Simão. Aqui não, Simão. Simão não, mamãe. Então deixa eu terminar. Filipe cura. Filipe liberta. Filipe é um entre nós. Filipe, como diz o Timothy Keller, Filipe é um cristão leigo. Não fez seminário, não é bacharel em teologia. É um leigo, comerciante, que vai servir a Deus, se torna um diácono e do dia para a noite vai parar numa quebrada e lá precisa anunciar o evangelho. A minha pergunta é, de 2000 anos para cá, o que é que a gente encontra aqui em Samaria, enquanto nós estamos aqui em Jerusalém? A gente deve mandar missionários que vão cruzar fronteiras e atravessar oceanos, mas a gente não pode esquecer a missionalidade da igreja na Samaria na qual estamos. Quais são as pessoas que vão ser alcançadas pelo amor de Deus, não apenas num discurso, Jesus te ama, 4 leis espirituais, folhetinho de amor, legal. Eu e Tairone vindo para cá, passamos por uma cidade e os padres estavam benzendo os caminhões porque era dia do caminhoneiro. A gente parou para tomar café no posto, o povo não ia nem cobrar, achando que a gente era caminhoneiro. Estava, acho que dando aquela comida. Falei, não, você é um caminhoneiro, não. Aí nós pagamos o café. Tairone tem uma cara de caminhoneiro, a gente passar de caminhoneiro, mas aí era mentira, e mamão, quem conta mentira é filho do Deus tem misericórdia. Então assim, irmãos, não é só jogar uma água benta, não é só dizer Deus te abençoe. O verbo se fez carne, habitou entre nós. A igreja é o corpo de Jesus. Jesus escolheu fazer agora através da igreja. João 14, vocês farão as obras que eu fiz e farão obras maiores do que as obras que eu fiz. Sabe o que está acontecendo na Bahia? Jequié, Barra do Choça, do lado da nossa cidade. O crime organizado está tomando conta, irmãos. Olha o nome do crime, crime organizado. Por que o bem não se organiza? Por que os Filipes e as Felipas não correm atrás dos cavalos? No sentido de ter pressa. No sentido de dizer, é complicado, viu, pastor? Entrar naquele bairro, entrar naquela região, trabalhar com aquele público. Para Filipe também foi. Porque enquanto eles estão no avivamento, Pedro e João estão aqui, o Espírito Santo desceu, a igreja em Samaria está bombando. O Senhor diz para ele, deixa tudo aí, vai para a faixa de Gaza. Porque uma pessoa vale para mim como o mundo inteiro, e o mundo inteiro vale como uma pessoa. E agora ele vai evangelizar um crente. Um admirador da fé de Israel, que é o eunuco, que cuidava dos tesouros da rainha Candace, que está voltando do culto, não entende nada. E ele tem que entrar no carro do eunuco para falar do amor de Deus. E se você for lendo o texto, diz assim, começando por toda a escritura e pelo texto que aquele eunuco lia, ele lhes anunciou a Jesus. Batizou aquele homem, o homem seguiu o seu caminho, cheio de alegria. E Filipe apareceu em outras cidades de Samaria, anunciando o Evangelho, a boa notícia de grande alegria. Numa tradução para ficar mais fixada, a boa notícia encarnada, apaixonada e apaixonante. Mais um autor, René Padilha, ele diz assim, a evangelização é uma ação que exige explicação. Só que nós traduzimos equivocadamente. O fato da gente ter sido salvo pela graça mediante a fé e não por obras, fez com que muitos de nós abandonássemos as boas obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé através das obras. É Tiago
dialogando com Paulo. De tal modo que alguns dos reformadores não queriam que a carta de Tiago estivesse no cânon bíblico, nos 66 livros da Bíblia. Não é que Tiago está dizendo que a gente é salvo pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Basta ler Efésios 2, 8, 9 e 10. Vamos ler juntos? Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Aí vem o verso 10 que a gente quase não lê. Nós fomos salvos para a prática das boas obras. A expressão é que nós somos poemas de Deus. Salvos por Deus para encher o mundo de beleza, como fez Filipe. Entra no caos e transforma o caos em cosmos. Você sabe que o pastor leu aqui Gênesis 1, falou de maneira linda, eu nem sabia daquilo, de que o homem e o macho tem a ver com essa memória, né? A humanidade é o ser que tem memória. Que lindo. Mas Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus, a terra era sem forma, a palavra no hebraico lá é caos. Havia um caos, uma bagunça. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e quando Deus diz, haja luz, é mais ou menos assim, o caos se fez cosmos. Quem usou cosmético hoje de manhã? Ah, levanta a mão. Eu usei aqui para arrumar a careca aqui, um gel. Cosmético serve para dar um tapa no caos. Ok? Às vezes a cara está meio sem reboco, aí a gente bota um cosmético e fala, ai, transformation. O caos é tocado pelo cosmos. Olha o que Deus está fazendo lá. Tem um caos e Deus está colocando o cosmos. Beleza. Filipe está no caos de Samaria. Qual é a missão? Transformar isso aqui na beleza. Transformar isso aqui em algo que pareça o reino de Deus. Plantar um jardim no meio do lixão. Quem são os jardineiros e as jardineiras com quem Deus conta nos próximos 40 anos da Segunda Igreja Batista em Candeias? Nós estamos tão focados na missão centrípeta, um Deus pra gente, a oração pra gente, ora pelo meu sobrinho, e tá tudo certo. Mas a gente poderia pensar na missão centrífuga. Ó, fuga, para fora. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais por Cristo Jesus, para esta vida e para a vida do porvir. Seja você uma bênção, Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Ó, Filipe escutando. Vai para uma região que eu ainda vou te mostrar. E não queira ser apenas abençoado. Porque na linguagem bíblica, ser abençoado é ser uma bênção. Ah, Senhor, me dá uma promoção salarial. Deus ouve essa oração. Mas a oração que me parece que Deus gosta de responder é assim, Senhor, eu queria uma promoção salarial, mas embora ela não tenha acontecido e talvez não aconteça, faz de mim uma bênção naquele meu ambiente. Eu sou Filipe, eu não sou pastor Daniel, eu não sou Simvaldo, assim, remunerado pela igreja, que tem um tempo de dedicação, mas eu queria cumprir tua missão no lugar onde eu estou, porque apóstolos só tinham 12. Agora Filipes, olha a quantidade de Filipes e Filipas. Amém, meus irmãos e irmãs? Essa percepção do evangelho desloca a gente do lugar de privilégio, que é maravilhoso, para os lugares de caos. E Deus colocou sementes na nossa mão para pintar o caos com cosmos. E aí eu conto algumas histórias do que a gente vive lá, inspirado pelo Instituto, porque eu volto para lá com isso, quero terminar pedindo oração pelo Instituto que vai nascer lá, nem que seja a trancos e barrancos, vai nascer. Então nós somos uma comunidade de 13 anos, que nasceu na garagem lá da minha casa. Eu era o segundo pastor numa igreja legal, grande, mas Deus encheu meu coração. Primeiro, com a certeza, chegou a hora de sair desse lugar de privilégio, e em alguma medida de alguns sofrimentos também. E recebi convites para pastorear, pastoreei Itabuna durante um tempo, interinamente, mas o sonho e o desafio era plantar uma igreja. Uma igreja para quem não gosta de igreja. Uma igreja para comunicar o evangelho na língua da cidade. É tanto que nós fomos chamados de mundanos durante algum tempo,
Porque é uma igreja que fez festa para garotas de programa no primeiro Natal da nossa igreja. No segundo Natal, nós levamos toda a população de rua da cidade, inclusive é uma das maiores em proporção do país. A notícia de que Conquista é uma cidade boa para viver na situação de rua, corre o Brasil. E vem gente do Brasil todo e fica nas ruas de Conquista. A cidade está tomada de venezuelanos, inclusive. E nós conseguimos fazer uma festa de gala. O Marco Feliciano, deputado, compartilhou a matéria que a UOL fez. E isso gerou um bafafá, o pessoal dizendo, eles não têm fome uma vez só por ano. Mas a gente não deu só um jantar. Passamos o dia com ele. A gente tinha 4 meses sem tomar um banho. Barba, roupa. Depois você vai no YouTube e assiste isso e chora. Eles agradecendo a Deus pela comida. Pessoas que vivem em situação de rua numa cidade que às vezes no inverno está 7 graus na madrugada. No outro ano a gente fez um Natal e aí fez nascer a Casa da Vida. Tairone estava com a camisa da Casa da Vida ontem. Tudo a partir de uma percepção bíblica, tá? O pastor Daniel disse, pastor Simvaldo, a gente gosta de ensinar para a igreja não apenas uma verborragia, ou seja, um monte de ensinamentos teóricos. Essa teoria precisa afetar minha vida, meu cotidiano. 1 João 2,6. Se alguém afirma estar nele, deve andar como ele andou. Perguntinha, como foi que Jesus andou? Lucas responde. Atos 10:38. Ele andou por toda parte fazendo o bem. Só que toda vez que a gente prega isso, as pessoas ficam assim, mas será que a gente não está confundindo a pregação com a ação social? Deixa eu perguntar para você, tem diferença? Jesus está diante de um cego. Jesus está diante de um paralítico. De um ser humano que está afetado pelas dores do viver nesse mundo ainda não completamente redimido. O que Jesus faz? Conserta o caos. Conserta o caos. René Padilha diz que evangelização é uma ação que exige explicação. Por que você está curando a gente, Felipe? Por que você está levando as nossas crianças para cantar no turno oposto da escola? Por que vocês nos amam? Por que vocês cuidam de nós? Por que quando todo mundo está assistindo Bahia e Corinthians, vocês estão preparando um ambiente para abençoar pessoas? Estão cuidando das crianças? Estão sonhando com mais coisas para o instituto? Estão dizendo a gente quer abençoar os nossos idosos para que eles estejam num ambiente que cuida. Porque a fé não pode ser um compêndio apenas de palavras. E a evangelização é uma ação que exige explicação. Nós agimos na agenda de Jesus, andou por toda parte fazendo o bem. E depois a gente conta por que fizemos o bem. Nem só de pão viverá o homem. Não adianta ficar dando só comida, pastor. O pessoal precisa pregar o evangelho. Nem só de pão viverá o homem, mas também de pão. Você sabe que eu fui uma vez no hospital fazer uma visita? Casa da Vida vai nascer aí, eu vou contar como é que foi o Natal para o pessoal que faz tratamento oncológico. A gente vai para o hospital geral e pessoas dormiam debaixo das macas. Eu vi roupa íntima pendurada na maca para secar. Eu conheci o senhor, esposo de Dona Eva, que tinha um tumor no pescoço, e ele perguntou assim, tá de dia ou tá de noite lá fora? Tanto tempo acompanhando a esposa que estava adoecendo, inclusive ela morreu, e nós o visitamos no hospital, pessoas que vêm de outras cidades. Mas pessoas esperam uma cirurgia por falta de sangue no banco de sangue. Como é que uma das cidades mais evangélicas do Brasil, Vitória da Conquista, o pessoal que crê no sangue de Jesus e não tem coragem de doar um sangue no hospital, tem gente, doe sangue. Faça uma ação e imagina a igreja toda chegando no banco de sangue para doar sangue. Claro que vai virar um caos. É bom agendar antes e dizer assim, nós nos importamos com a vida. Porque a gente só pode pregar o evangelho para quem está vivo. E tem gente morrendo por falta de estrutura dos nossos hospitais. Uma bolsa de sangue pode salvar 4 vidas. Aí eu vi aquela cena e fui para uma reunião de pastores. E cheguei lá e falei assim, nós somos o povo que prega o sangue de Jesus, mas a gente não está doando sangue. Aí sabe o que o pastor respondeu? Não compare o nosso sangue com o sangue de Jesus. Eu falei, não, pastor, estou comparando. Eu estou dizendo que nós que fomos redimidos pelo sangue, deveríamos ser os primeiros a encherem os bancos de sangue do Hemoba doando sangue. Porque a gente só vai poder pregar o evangelho para essas pessoas se elas estiverem com vida.
Como é que o povo redimido pelo sangue não doa sangue? Porque a nossa fé ficou apenas retórica. Então a gente passa no corredor do hospital e alguém diz assim: estou precisando de doação de sangue. Meu sangue é O negativo, irmãos. Eu só posso receber sangue O negativo. Mas o meu sangue serve para vocês todos. Olha que bonito isso. E eu estou em pecado, porque já faz um tempinho que eu doei. Com uma gordura dessa, tem que ir lá doar sangue mesmo. Espero que o sangue esteja bom para doar. Preciso voltar com esse compromisso. Pega no meu pé, meu príncipe. Vamos junto. Deus abençoe, irmão. Está aqui um folhetinho. Obrigado. Eu amo Jesus também. Estou no Brasil, sou cristão. A gente prega todo domingo. Para cada 10 pessoas que a gente prega, 9 são cristãs no Brasil. Todo mundo diz crer em Deus. A pergunta de Tiago é: mostra-me a tua fé pelas obras. Então eu lhe apresento Filipe, eu lhe apresento Lucas. Jesus fez. Em Atos, agora é a vez de vocês. Olha que slogan bom para o livro, nosso livro de Atos. Jesus fez, agora é a vez de vocês. Para que olhar para o alto? Canção de Djavan Dutra, membro da nossa igreja. Para que olhar para o alto em busca dos teus sinais, se não percebo quem está do meu lado? Só sou o teu filho, se eu sou irmão de quem está ao meu lado. Nossa cidade recebe gente da Bahia quase toda para tratamento oncológico. Existe uma casa do câncer, que agora é casa do amor, liderada por uma pessoa que é espírita. E aí nós falamos, se um Natal foi para as garotas de programa, o outro foi para as pessoas em situação de rua. E tem muitas histórias, eu não vou poder contar. Alguns eventos para inspirar vocês. E depois um pouquinho da história da Casa da Vida e o sonho do Instituto. E a gente abre aqui rapidinho para umas conversas. E eu quero respeitar o tempo. Quando der o tempo, pastorzão, pode levantar a mão. E aí da próxima vez a gente vai continuando essa história. Marca uma reunião online, conversa. Eu quero aprender muito com vocês. Nós fizemos uma parceria com a Casa do Amor, liderada por Carminha, que é espírita. E a gente perguntou: a gente queria cuidar de vocês. A gente queria fazer uma festa para as pessoas que, enquanto se tratam, vivem nessa casa. O acompanhante, viajam distâncias, quimioterapia, radioterapia. A gente quer cuidar dos funcionários de vocês. Fizemos uma parceria, e Tarone sempre mediou isso, com a maior casa de eventos da cidade, chamada de Mediterrâneo. Uma festa de gala. A gente entendeu com uma matéria do jornal Hoje, do Hospital do Câncer de Barretos, que fizeram uma festa para pessoas em tratamento oncológico, e uma senhora aposentada naquela matéria disse assim: eu me aposentei, quando eu descobri que eu tinha tempo, eu já não tinha mais tempo, porque era um câncer bem cruel. Aí a gente criou o Natal com mais vida. Se nós não podemos acrescentar o número de dias, vamos acrescentar mais vida nos dias que as pessoas têm. Gente, conseguimos roupa de gala, aqueles vestidos daquelas valsas inglesas, os homens de terno e gravata da igreja, as mulheres todas ganharam roupa nova em tratamento oncológico. Teve gente que fez radioterapia no dia, tinha gente com sonda nasogástrica. A TV Sudoeste da Rede Bahia foi lá filmar. E nós fizemos um jantar, respeitando o cardápio para a pessoa em tratamento, coral, música. E num determinado momento, um irmão deficiente visual, chamado Daniel Canidia, dançou uma valsa com a irmã Lena, que estava em tratamento oncológico. Teve que retirar as mamas. E eles dançaram. Mas o que não esperava? Que os membros da nossa comunidade foram aos encontros e as irmãs e chamaram aquelas pessoas em tratamento e disseram, dançando uma valsa ao som de uma música cristã, evangelho pregado, matéria do jornal, carona solidária. E o camarada que deu entrevista naquela noite para a TV Bahia foi de carona com a irmã Nadijane Araújo, neuropsicóloga. Poxa vida. Levou, neuropedagoga e neuropsicóloga, estudando agora psicologia. Levou para casa e ele disse assim: essa foi uma noite linda, Deus me abençoou. Ele fez contato com alguém, pediu perdão por conta de alguma coisa dentro do carro, e ele morreu naquela noite. E no outro dia nós estávamos oficiando a cerimônia fúnebre, pregando o evangelho para toda a família. E sabe o que todo mundo contava? Ele estava muito feliz com o Natal com mais vida. Aí você pergunta, quantas dessas pessoas congregam na igreja? Nenhuma. Porque o nosso papel não é fidelizar as pessoas da nossa instituição. O nosso papel é levar a comunidade para fora, a missão centrífuga. A igreja só é igreja quando existe para os de fora. Depois desse Natal nasceu a Casa da Vida.
Porque a gente se deu conta de que a igreja do lado do Hospital Geral, pessoas dormiam na rua, pessoas pagavam um hotel por 2, 3 dias, porque vindo, por exemplo, de Luiz Eduardo Magalhães, gente. Quantos quilômetros? 810 quilômetros. Às vezes vem de UTI aérea para o Hospital Geral, a família paga hotel 2, 3 dias, o parente está aí, muita gente com traumatismo craniano, o pessoal anda sem capacete, e eles não tinham onde ficar, dormiam na rua. Então nós começamos a sonhar com uma casa que pudesse acolher essas pessoas enquanto elas acompanham seus entes queridos no hospital. Quem cuida de quem cuida? Resumo da história. Um membro da igreja tinha uma casa na calçada do hospital praticamente. Casa linda, festa do louvor acontecia lá. Esse irmão morre por suicídio. A gente chegou lá, ele estava pendurado por uma corda no pescoço. Foi muito doloroso. A família não quis mais entrar naquela casa. E nós alugamos aquela casa, estou encurtando tudo. A casa onde a morte ocorreu se transformou na casa da vida. Um jardim lindo. E as pessoas agora, quando estão internadas, se a gente pesquisar agora, pessoas de Candeias, com certeza já recebemos pessoas daqui por lá. Com certeza. Porque você pensa assim, mas a pessoa está aqui perto de Salvador, vai fazer o que lá? Lembra que a minha cidade é cortada pela BR-116. Acontece um acidente, a pessoa não vem para cá. Vai para o hospital. Aí o parente sai daqui e vai assistir o seu enfermo lá. E não tem onde ficar. Vai para onde? Casa da Vida. 9 anos. Mais de 10 mil pessoas passaram por lá. 23 estados do Brasil, mais de 300 municípios. Elas comem, bebem, suporte psicológico, já houve suporte psiquiátrico, assistente social, todas as refeições, banho, travesseiro cheiroso, a lençolzinho, do lado do hospital, pregação do evangelho através de palavras e obras. E aí o William dos Anjos, um compositor da igreja, um querido amigo, advogado, também dos fundadores da casa, ele disse assim, na casa das pessoas ouvem sobre Jesus, também quando são acolhidas por um edredom quentinho na noite fria. Quando tem um luto, todo mundo chora junto. Quando tem uma alta, todo mundo celebra junto. Já acolhemos pessoas que moraram com a gente 8 meses, enquanto acompanham seus entes queridos. Uma igreja de 13 anos tem um projeto de 9 anos. A igreja nem se mantinha direito, até hoje não tem uma casa própria, vive de aluguel. Mas a consciência de que essa graça não pode ser só para nós. E não pode ser apenas o Cidade Solidária, que vai para o hospital, dá um cachorro quente para o acompanhante, todo sábado à tarde. É legal, uma obra assistencial. No entanto, a pessoa que acompanha alguém e não tem onde ficar, não precisa só de um lanche uma vez por semana. A Casa da Vida se transformou casa. Aí você não sabe quando a pessoa tem alta e tem que ir embora, eles choram dizendo assim, estou feliz por alta, mas eu queria tanto continuar aqui entre vocês. É possível, diante de uma tragédia, do caos, Deus pintar com as cores do cosmos. Poderia falar do serviço de psicologia, profissionais, às vezes não crentes, servem no ambiente da comunidade ou através da comunidade, auxiliando as pessoas com terapia. Somos o país com o maior número de transtorno de ansiedade do mundo. Somos o país que consome mais antidepressivo do mundo. A igreja prega o evangelho também em forma de cuidado, abrindo as portas para que a casa de Deus seja casa para todos os povos. E os povos estão cansados, sobrecarregados, com burnout, transtorno de ansiedade, e etc, etc. E aí a pessoa recebe terapia. O evangelismo é terapia. Mas você não sabe o que é bonito. É de vez em quando a gente ouvia alguém falar assim, eu fiz o cursinho pré-vestibular lá na igreja. Eu fiz terapia lá na igreja. Abri as portas todo sábado à tarde, porque o espaço atual alugado tem campinho de futebol, tem quadra, tem uma piscininha pequena. E tem acesso para poder jogar um futebol, jogar um vôlei, praticar jiu-jitsu, ouvir uma palavra. E eu termino. Porque depois que a igreja fez nascer a Casa da Vida, eu desafiei a diretoria da Casa da Vida. Nós estamos nos mudando para um prédio lindo, pastorzão. Um cara crente construiu um prédio, fez um preço legal, já vai entregar quase tudo pronto para nós, é aluguel, não pretende vender. Compramos um terreno lá de 2 milhões, não sei quanto, pagamos um monte de prestação, deu um problema na justiça. Falei, meu Deus do céu, parece que a gente não vai ter uma casa nunca. A Casa da Vida, que era do irmão que faleceu por suicídio, foi perdida para o Bradesco. Antes era o outro banco, era o HSBC, que foi vendido para o Bradesco. Nós íamos ser despejados,
Pediram 800 mil em 90 dias, começamos uma campanha na internet, levantamos 300 e pouco. Meu Deus do céu, obrigado, Bradesco. O irmão Tairone, no apagar das luzes, encontrou aí um chefão aí da Bahia, contou a história, levou a coordenadora, o chefão de quase 90 anos ficou emocionado. O filho fez uma ligação para o vice-presidente do Bradesco e o Bradesco doou a Casa da Vida. É própria a Casa da Vida agora. Você sabe que eu ouvia esses milagres assim. Nós estamos na África, precisava de um terreno e Deus deu um terreno. E eu dizia assim, meu Deus do céu, por que o senhor só faz essas coisas lá do outro lado do mundo? E agora Deus fez também no sudoeste da Bahia. Mas a igreja não tem casa própria. Está ganhando um casarão agora, com um aluguel legal, e a gente está em ritmo de mudança. Mas um dia eu estava lá no primeiro andar, na salinha da administração, eu olhei para aquele espaço e eu falei, meu Deus, como é que a gente vai entregar isso aqui? R$8.500 de aluguel, onde a gente paga hoje, o outro é mais caro. Eu falei, rapaz, a gente poderia fazer nascer um Instituto Mais Vida na cidade. E no contraturno escolar, trazer as crianças de um assentamento, que fica bem pertinho, em frente à DAS. Quem passa por Conquista, indo para Itapetinga, Itabuna, vai passar em frente a esse assentamento, muito próximo da nossa igreja. Crianças que um dia disseram, a gente tem um sonho de comer carne, de tomar banho num chuveiro, casa de taipa, sem saneamento básico. Luz é gato. A água é gato, para poder eles terem água. E a gente conhece esse pessoal, já fizemos um Natal para eles, que é uma coisa mais linda. Sonhos de Natal. E o sonho, a senha da minha casa, a senha não, o nome da internet da minha casa é Santo Dias, porque é o nome do assentamento, para nunca se esquecer deles. Desde 2018 a gente faz algumas ações sociais, sorrindo na cidade. Esse ano eu fiz aniversário e eu pedi na internet um presente. Qual era o presente? Consegui um material escolar, uma mochila para todas as crianças do assentamento. E no dia do aniversário, 1º de fevereiro, na igreja, no café da manhã, todas elas vieram com as suas famílias e saíram com a mochila e todo o material para o ano letivo. Mas ainda é pouco, porque o tráfico já está chegando lá. No contraturno da escola, elas estão vulneráveis. Elas tomam banho numa água que foge de um condomínio chique. Pastor Silas até mora lá. E uma criança morreu afogada. Elas brincavam de bola num lixão, na porta do assentamento. Imagina Jesus, imagina Felipe chegando numa Samaria dessa. Ele vai só dizer assim, Jesus ama vocês? A pergunta das crianças é, se ele nos ama, por que a gente vive nesse caos aqui? Aí o evangelho chega, meu irmão e minha irmã, e diz assim, Jesus ama vocês. Querem ver uma prova disso? Vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. E aí eu mandei uma mensagem de 18 minutos nas vésperas da saída de férias, com um vídeo do espaço para a diretoria da Casa da Vida, e eu estou vendo o pessoal ainda tímido. Assim, que lindo. Mandei a foto de um menino que a gente viu no colo, já está um garotinho, os dentes acabados, irmã Cléo, a cárie. E uma das diretoras da nossa igreja, pregadora do Evangelho, Milene, ela disse assim, eu sonho com o centro médico odontológico da cidade. Aí eu estou sonhando, imagina esse lugar agora alugado, claro que a gente vai pedir um desconto. A Casa da Vida, que juntou um dinheirinho, porque juntou dinheiro para comprar casa, mas o Bradesco deu a casa. Pagar um ano de aluguel, fazer parcerias com igrejas do Brasil. Inclusive a Candeias, pedir a diretoria aí para pagar um obreiro para nós lá. E a gente poder oferecer no contraturno o ônibus da prefeitura que leva eles para a escola, levarem para o instituto. E aí o que vai ter lá? Natação, futebol, robótica, informática, língua estrangeira. O pastor não sabe falar o TOB, mas os meninos podem falar have a nice day, God bless you. Essas crianças podem ter jiu-jitsu. Essas mães que não trabalham porque não tem com quem deixar as crianças podem ter cursos profissionalizantes. Contratar algumas mães como monitoras do projeto. A quadra vai virar uma quadra de basquete e uma quadra de futebol de areia. Vai ter um quarto lá em cima, receber o pastor Daniel para descansar, um lugar, parece um sítio no meio da cidade. Descansar, dar uma palavra para os voluntários, abençoar os obreiros, nos ensinar a expertise administrativa que vocês têm. E esses meninos jogando bola e voltando para casa com a barriguinha cheia, com a fardinha, Instituto Mais Vida. O Evangelho chegou no mundo para dar mais vida. A vida eterna não começa depois da morte, a vida eterna começa aqui e agora. João 17, verso 3, palavras de Jesus. Desculpa, meu amado, eu estou assim, é que eu não aguento, vai ficando um futucação aqui dentro. João 17, 3. A vida eterna é esta, palavras de Jesus, que conheçam ao Deus único e verdadeiro
e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. Vida eterna não é passaporte para outra vida. Vida eterna é a vida de Deus que invadiu a nossa vida aqui e agora. O ladrão vem para roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando? Só depois da morte? Crer em vida eterna não é crer em vida após a morte. Crer na vida eterna é crer em vida antes da morte e depois da morte também. O reino de Deus chegou. E quando o reino chega, preciso terminar. O pão é nosso. O Pai é nosso. O perdão é nosso. E o livramento para as tentações e pecados são nossos. Qual é o assentamento que vocês vão nesses 40 anos? Quantas mais crianças a gente vai fazer cantar e encantar, hein, tio? O que a gente pode fazer com esse espaço aqui no meio de semana, hein? Daqui a pouco vai ter elevador. Daqui a pouco vai estar tudo mais ajustadinho. E participem disso. E daqui a pouco tem uma educadora aposentada dizendo: pastor, que tal um reforço escolar, hein? Que tal a gente dar um curso de culinária para ensinar o pessoal a fazer acarajé? E aí elas vêm, cantam o hino, aprendem o curso de gastronomia, anuncia-se o evangelho. Imagina essas crianças nos próximos 40 anos. A foto, não só da diretoria, como ontem me emocionou, mas essas crianças dizendo assim: há 40 anos atrás essa igreja celebrava os seus primeiros 40. E eu soube que eles foram desafiados a, até que ele venha, transformarem o caos em cosmos. E essa igreja iniciou projetos. Chegaram no meu bairro, abençoaram a congregação, abriram portas para a vida e para a dignidade. Disseram para nós que a gente não tem que esperar a morte para ver Deus. Nós vimos a face de Jesus na face deles. Eles não apenas nos deram um texto, um livro e uma música. Eles encarnaram a mensagem. Eles tocaram em nós com a vida do Jesus de Nazaré. E 40 anos depois, eu sou aquela garotinha, eu sou aquele menininho. E eu vim aqui para agradecer essa igreja. Pastorzão vai estar fortão, cabelinho um pouquinho mais branco, chorando como chorou hoje de manhã e dizendo: obrigado, Senhor, por fazer parte de uma comunidade que é uma extensão do teu reino no mundo, aqui e agora, até que o teu reino seja consumado ali e além. Ore pelo Instituto Mais Vida e eu levo o Instituto encandeando o meu coração. Gravei um vídeo para mandar para a Casa da Vida, dizendo assim: vocês são diretoria de um projeto que começou quando a igreja nem se mantinha. Agora a Casa da Vida é uma instituição rica. Tem mais de 500 mil na conta. Está na hora da gente fazer nascer mais sorrisos, mais abraços. Imagina uma criança indo à tarde e tendo tratamento odontológico. Imagina as famílias recebendo exame de preventivo. E ao saírem, entrarem no ônibus com muita dignidade, dizendo: foi o Senhor que fez isso. Por isso estamos alegres. E assim houve alegria na cidade de Conquista. E assim houve alegria na cidade de Candeias. Por quê? Os cristãos saíram do templo, vieram para a cidade, entraram na nossa Samaria. E o evangelho que um dia os alcançou, agora nos alcança através deles. Como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. O evangelho é boa notícia encarnada, apaixonada e apaixonante. Eu tirei 20 dias de férias e toda hora vinha essa imagem na minha cabeça. Vinha essa imagem. E eu estou comprando uma briga, porque a igreja vai ter que gastar uma grana para mudar para esse novo espaço. Vamos entregar pronto, mas a gente tem que dividir salas. E no meio de uma mudança, semana que vem é aniversário de 13 anos, dizer para a igreja que o meu sonho maior, desculpa, não é ir para um lugar chique. Legal, isso é bom, porque a igreja decidiu e a gente estava numa estrutura que para a igreja já não estava atendendo. Mas o que está pulsando, cara, meu coração, é a igreja ser igreja para quem não faz parte da igreja. E um dia, quem sabe, aqueles que não fazem parte da igreja começaram a desfrutar dos primeiros frutos do reino. E aí eles perguntam assim: o culto aqui é que dia mesmo? Porque nunca fui amada e amado. Os nossos jovens saíram da tela e sendo voluntários. As nossas crianças cantando para as nossas crianças.
Os nossos idosos à tarde, indo para a oficina de corte e costura, tricô, pintura em tela, e o evangelho sendo vivido nas palavras e na prática. E aí Dorcas apareceu. Não falou nada, só costurava. E abençoava os mais necessitados. Leia. Era a camisa de ontem? Tinha uma camisa aí. Atos, né? Aí Dorcas, quando morre, os irmãos dizem, chama o apóstolo Pedro. Ele tem que ressuscitar Dorcas. Aí a gente prega, Cléo, que a ressurreição, assim, é o grande milagre. Imagina um velório, e o pastor Daniel diz, levanta em nome de Jesus. Abala as estruturas. É um milagraço mesmo. Mas você sabe qual é o maior milagre? É viver como Dorcas. De modo que quando a gente morrer, todo mundo diga, o mundo não pode continuar sem você. A gente queria que você ressuscitasse, não para dar ibope e sair no jornal. A gente queria que você ressuscitasse, porque a gente não sabe viver sem Dorcas. E Dorcas pregou quantos sermões? Você não tem uma frase de Dorcas na Bíblia. Assim como José, sem falar nada, com o que fazia, anunciava o evangelho, de tal modo que a Jesus todo mundo via. Olha a rima que deu, fazia com via. Vamos juntos, irmãos? Quem está pronto para os próximos 40 anos, hein? Termino de verdade. Copa do Mundo ficou feio para a gente? Mas imagina Jesus sendo técnico da igreja. Até porque nós lemos aqui em Efésios, né? A igreja cresce e edifica a si mesma à medida que cada parte realiza a sua função. E os pastores não vão fazer tudo. Atos 4:11. Deus concedeu uns para pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos. Para quê? Para habilitar os santos para a obra do ministério. E o verso 16 diz que quando cada um faz sua parte, a gente edifica a igreja. Efésios 4. Imagina Jesus no banco, o jogo da vida acontecendo. E talvez você esteja no banco de reservas, vendo, oh meu Deus, a irmã está trabalhando sozinha lá no projeto, na congregação. O Encandear está precisando de mais voluntários. E você está no banco de reserva. Você pode estar no banco de reserva relaxadão assim, mas você pode estar no banco de reservas hoje dizendo assim, Senhor, eu descansei até agora, mas eu estou aqui amarrando minha chuteira. Eu estou arrumando meu short. Já comecei meu aquecimento. Conta comigo a partir de agora. Durante 40 anos o Senhor me abençoou com a história dessa igreja. Conta comigo, com oração, com recurso financeiro, com ideias, criatividade, bons relacionamentos. O pessoal está no boteco, pastor, todo sábado à tarde. Pois é, já pensou? A gente fazer uma encenação teatral no boteco. Sentar e propor uma jogada de dominó. E dizer assim, nós vamos jogar dominó com vocês. E ganhando ou perdendo, a gente vai dar um presente para vocês. Não é apostado. A gente veio jogar para dar um presente para vocês. Jesus comia com publicanos e pecadores. De tal modo que publicanos e pecadores entraram no reino de Deus. E Mateus termina dizendo, as prostitutas e os pecadores estão entrando no reino de Deus antes de vocês, judeus. Por quê? Porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quem pode sair por aí mostrando Jesus? Senhor, batiza-nos com o teu Espírito de maneira potente. Coloca dentro de nós essa dinamite do teu amor, que constrange, que nos impulsiona, que nos envia, que faz da gente o bom perfume de Cristo derramado sobre Candeias, sobre Salvador, a São Sebastião do Pastor, toda essa região. Mas corta aqui dentro da minha alma, do meu coração, e leva a gente para mostrar o Senhor com palavras e com obras, palavras, para que vejam as boas obras da tua igreja, que Jesus venha e glorifiquem o brotar sonhos, ministérios, vocações. Levanta o cansado, dá força a quem já não tem vigor. Abençoa o que a gente faz aqui dentro, a música, o ensino, a pregação, a oração, o discipulado, as lições. Mas não nos permita cair na tentação de viver apenas a dimensão centrípeta. Gera um impulso missiológico, um impulso para a missão.
e que o teu Espírito, à semelhança do que fez com Filipe, nos leve às Samarias, aos hospitais, aos abrigos, às creches, às escolas públicas, ao poder público, à rua, à casa, à fazenda, onde quer que seja, os industriários, o pessoal do polo petroquímico, de algum modo, dá-nos a chance de, enviados pelo Senhor, participarmos da tua missão, através do bem organizado, e que de algum modo as obras das trevas sejam freadas, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, inflamada pelo teu Espírito, e haja alegria na cidade, alegria para o eunuco, alegria para Filipe, e que a gente possa viver num ano de eleição, em tempos de polarização, cheios da capacidade para cumprir a tua missão. Nós não enveredaremos nem pela direita nem pela esquerda, e não perderemos o nosso coração. Nós olhamos para quem está no centro da história, soprando sobre nós vida. Eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã. Enche-nos com o teu Espírito, as crianças, os adolescentes, o projeto e o Instituto Encandear, as demais ações e sonhos que estão guardadas no coração do pastor Daniel, e que talvez ele ainda não verbalizou, achando que não tinha chegado a hora. Faz a igreja ser um terreno fértil para viver novas histórias, novas experiências, um novo impulso para a missão, e que os próximos 40 anos sejam de longe mais poderosos do que os últimos, de modo que aqueles que nos antecederam possam dizer: eu não imaginava que a glória do segundo tempo seria maior do que a glória do primeiro, porque a tua missão vai invadindo a história como um rio e conduzindo tudo e todos para o reino de Deus. Venha o teu reino, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor não vem, esperaremos fazendo o bem. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos e irmãs. Eu nem sei o tempo, o pastor agora vai tomar conta. Mas eu não quero abrir para perguntas, não. Desculpa. Tá ligado? Agora eu queria, assim, 2 minutos. Só para a gente... alguém ficar de pé e falar um sonho para os próximos 40 anos dessa igreja. Diante do que a gente ouviu desde quarta-feira, diante dessa história e diante desse para-brisa. Um sonho. Teve José um sonho, Gênesis 37, verso 5, e contou aos seus irmãos. Deu um monte de B.O. Então vão vir B.O.s, tá? Mas Deus alimentou o mundo quando Ele mesmo deu um sonho para um menino em quem os irmãos não estavam acreditando. Quando a gente conta o sonho, Deus levanta sonhadores com a gente e aqueles que irão executar o sonho. Então, sem demora, 2 minutos, semeia um sonho. E pode começar assim: eu sonho para esta comunidade. Numa frase. Não é um discurso, não é uma pregação. É um sonho numa frase. Desenvolva poder de síntese e semeie um sonho no nosso coração, em nome de Jesus. Pode ficar de pé, solta a voz bem alto, com toda a força do seu coração. Eu já contei o meu e demorei muito contando, aí eu não vou poder deixar você demorar. Conta o seu em nome de Jesus, amém. Vamos começar ali atrás. Uma igreja completamente missionária. Por favor, meu bem. Obrigado, minha irmã.
Glória a Deus. Você pode curvar a cabeça neste momento. Senhor, nós ouvimos uma das ilustrações ou aplicações que o Senhor é o técnico dessa seleção. O Senhor está olhando para o mundo, Pai. O Senhor está vendo a bagunça que está no mundo. Nosso mundo, na nossa cidade. A nossa pergunta para o Senhor é: qual é o sonho do Senhor para nós enquanto Segunda Igreja Batista em Candeias? Revela-nos. Revela-nos as diretrizes para os próximos 40 anos. Dá sensibilidade espiritual à liderança desta casa, aos obreiros dessa casa, aos pastores dessa casa, a cada irmão, a cada irmã desta casa. Dá coragem, dá amor, paixão, Senhor, para que uma vez discernindo o sonho do Senhor, interpretando os sonhos do Senhor, possamos ser achados como cooperadores para a glória do nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Quero convidar o Canto Quem Canta para fechar esse momento. Agradecer ao pastor Simvaldo, obrigado por ser